Obrigado. Boa tarde, né? Hoje eu faço. Esse ano eu fiz 16 anos de UFCG, né? Entrei em 2008. É, Sou graduado em Química Industrial. Tenho mestrado em Engenharia Sanitária, doutorado em Química, pós-doutorado em Química, né? E em 2016 a gente fez um curso no NPI, eu e Newton. A gente não sabia nada sobre patente, né? Eu acho que até a Magnólia fez também esse curso de patentes. Aí a gente não entendia nada ainda de patentes, né? Tinha menor conhecimento. Aí depois a gente, em 2017, começou a entrar no NIT, substituindo o professor Carlos Minot, e até hoje a gente foi seguindo, né? Depois chegou o Parque Tecnológico e estamos aí ajudando a Universidade, a Paraíba e o Brasil, né, em depósitos, né? Então a gente vai contar um pouco dessa história aqui, né? O que significa patentes, né? Então, por que e para que estudamos, né? Essa é uma primeira pergunta. A gente, como pesquisador, diz para resolver problemas da sociedade. A gente devia ser educado assim. O sistema não mostra isso para a gente, né? A gente tem que chegar e entender isso. Mas, na verdade, a gente tem que entender isso. Você pegar aqueles problemas que existem na sociedade, dos mais simples, mais complexos, e trazer soluções. Né? E essa é a compreensão que nós temos. Eu vou ser um pouco rápido, porque também o adiantado da hora, né? O cansaço. Vou passar uma hora aqui, não vou ser o mais breve possível. Certo. Então, os serviços, né, que a gente devia ter, as empresas elas precisam de produtos, tecnologia e inovação. Muita gente fala sobre inovação, né? É uma palavra bonita hoje, né? Tá em tudo, né? Comecei pelo governo, né? Tem todos os ministérios têm inovação, né? Mas o que seria inovação, na verdade? E a academia, né? Temos que criar tecnologia, que é a invenção, ser detentores de tecnologia, patentes. Criar é uma coisa e ter o domínio da tecnologia é outra. E muita gente não está ligando as coisas. Isso é um ciclo, todo um ciclo que ocorre no desenvolvimento dessas tecnologias. Aí muita gente fala em patentes, patentes. Mas patentes é uma das propriedades intelectuais. Que está aqui, ó. A gente tem três eixos, certo? Tem o dos subgêneros, que está desse lado aqui, que a gente chama topografia de circuitos, novas variedades de plantas e conhecimentos tradicionais. Esses são subgêneros, são de áreas específicas. Topografia de circuito. Ah, eu só tenho um computador em casa, mas você já notou que cada vez mais o computador está ficando menor? Cada um nós temos um computador ó, na mão. Isso é topografia de circuito, dá maior eficiência. Até isso é uma propriedade intelectual. São estudos feitos por engenheiros de software, de engenheiros elétricos e assim por diante, né? Novas variedades de plantas. Um exemplo, por que a mamona não deu certo no Brasil? Porque trouxeram a mamona lá de Singapura e ela não se adaptou com a gente. Aí estão pegando as mamonas brasileiras e hoje estão domesticando elas, que a gente chamava de carrapateira, né? Eu, quando era pequeno, a gente fazia guerra de carrapateira, jogando bola no outro. Hoje estão domesticando por quê? Por você ter uma produção agronômica. Porque o óleo de mamona, ele é tido como se fosse o petróleo verde. Vai substituir todos os polímeros. E já tem isso comprovações de estudos científicos brasileiros. E são polímeros biodegradáveis, sustentabilidade. Né? Não, como é muito minha área de agronomia. Aí nós temos direito de autor. Nós temos duas coisas ali, né? Desconfigurou, né? O direito de autor, eu vou dar um exemplo bem simples. O Auto da Compadecida, quem foi que escreveu? Todo mundo sabe, né? Ariano. Aí tem o direito conexo. O que é o direito conexo? É quando eu pego uma obra e faço uma segunda obra a partir dela. Exemplo, quem fez a série ou o filme Auto da Compadecida? A Rede Globo. Ela tem um direito sobre o filme
e a série, não sobre o livro. Ele tem que pagar os direitos autorais à família do Ariano Suassuna, já que já partiu desse mundo, né? Então a gente chama isso de direito conexo, isso para tudo, né? E o software, o programa do computador, é um direito de autor. Ele garante 50 anos de exploração. Né? Qualquer software que for criado, desde os mais simples, né, que tem nos nossos celulares, e a propriedade industrial pode ver que é mais ampla. Né? Nós temos as marcas, né? Uma marca às vezes é melhor que uma patente. Um exemplo, quem gosta de Coca-Cola? Quer comprar a marca da Coca-Cola? Ela custa 7 trilhões de dólares. Dá para comprar todas as fábricas da Coca-Cola no mundo. Só a marca. Se eu falar café expresso, todo mundo já lembra qual é, Nespresso, né? Isso que grava na cabeça, né? Cotonete, olha, você falou, é da Johnson Johnson. Bombril é outra marca. São marcas fortes. Então, às vezes, a marca é mais forte que a patente, às vezes. Aí a patente. Aí nós temos dois tipos. Nós temos a patente de invenção, que é aquela que não existe até o dia que foi inventada, né? E tem um modelo de utilidade. Ah, professor, está complicando. Esse modelo de utilidade é simples. Tesoura. Antigamente era 2 pedaços de ferro para cortar, né? Hoje existe uma tesoura anatômica, com curvas, com não sei o quê. Isso aí a gente chama de utilidades. Escova de dente. As primeiras escovas de dente eram feitas de cerdas com madeira. Hoje a gente tem escova de dente anatômica, com limpador de língua. São os modelos de utilidades. Você pegou um produto que já existia, vamos pegar a escova, e tinha um limpador de língua, e colocou num só. A gente chama esse modelo de utilidade. É patente de modelo de utilidade. Você melhorou uma coisa que já existia, né? Passador desse aqui, né? Existem vários modelos, são todos modelos de utilidades. Mas o cara que inventou lá atrás foi o primeiro, né? Indicação geográfica. Esse é muito interessante para regiões, né? Que eu, às vezes até brinco com o Magnólia, a gente tem que fazer indicação geográfica da carne de sol do picuí. Porque é uma metodologia, né? Eu falo com ela porque ela é a coordenadora de subsede do NIT, né? Então pronto, vamos trabalhar. Se quiser, vamos embora. Então, indicação geográfica é que ela traz de vantagem. Ela agrega valor, ela aumenta a valorização desse produto para o produtor, para a região. Um exemplo aí nós temos bem famoso é Serra Canastra. Todos os produtos que saem de lá têm que sair num padrão que é estabelecido para ter esse selo. E que também é um selo de garantia de qualidade, né? Como se fala. É como a Michelle está falando. Se uma incubadora não tem um selo CERN, a grandes empresas que vai contratar startup, ela não chega nem perto dessa incubadora. A gente está indo para 3 ou 4 agora, né? Que é o maior nível, né? Então tem certas coisas. Desenho industrial. Uma coisa bem simples. Vocês estão sentados em uma poltrona, né? É um desenho industrial. É o que vocês estão sentados. Aqui estão em cima, já é outro desenho aqui. A gente chama de desenho industrial. Foi criado por um designer ou um desenhista industrial e criou uma nova funcionalidade com curvas que melhora a coluna. Tem todo um estudo através disso aí. A gente chama de desenho industrial. Isso é um exemplo de cadeira, né? E tem a concorrência desleal, que seria uma outra parte, né? Que, digamos, o cara trabalha lá na Coca-Cola, como eu falei. Ele vai sair para trabalhar na Pepsi. Ele passa 5 anos sem poder dizer como é o processo da Coca-Cola. Apesar que diz que eu acho que só 3 pessoas no mundo sabem como é que se faz a Coca-Cola. Com todos os produtos lá, né? Os outros só faz diluir, né? Como a gente diz em química, né? Que é um composto que é mandado para as outras fábricas. É um segredo aí, né? Não sei qual é esse segredo total. Então, se a gente pegar aqui os fundamentos, invenção é descoberta de criação decorrente do estudo e experimento de algumas coisas, geralmente de utilidade social. É o que a gente faz na academia, né?
Já a inovação, né, vem do termo aí latim, innovatio, se refere a uma ideia, um método, um objeto, que é criado ou pouco parece com padrões anteriores. É uma coisa que não existia antes. É uma inovação. Né, aquele clique, que até brinca a gente do NIT, não está preocupado se você depositar muitas patentes. É você estar preparado para quando tiver aquele clique, rapaz, isso aqui. Vou dar um exemplo. Quem já utilizou o Uber aqui? Você sabe que essa ideia o cara teve 11 horas da noite, em Paris, a 20 graus negativo, nessa cidade. Foram dois americanos, né? Foram para uma feira de produtos, para vender lá um produto. Saíram 11 horas da noite, lá em Paris, 20 graus negativo, neve, cadê um táxi? Aí eu disse, rapaz, se tivesse um aplicativo que ligasse um carro ao destino e a gente soubesse quanto ia pagar, foi assim que nasceu o Uber. Mas ele estava preparado, deu o clique, né? Aí chegou lá nos Estados Unidos, pediu 19 milhões emprestado para fazer a startup rodar. No primeiro ano ele já é faturado 19 milhões. E hoje quem quiser comprar o Uber, ele custa só 150 bilhões de dólares, né? Uma ideia simples, né? Então a palavra inovação é mais usada em contexto de ideias, invenções. Assim, no mínimo, exploração econômica relacionada à inovação é invenção que chega ao mercado. Então vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Inovação. Eu vou mostrar o ciclo da inovação, né? Tem um problema na sociedade. Aí uma pessoa tem a segunda etapa, a geração de uma ideia, da possível solução. Você fica lá. Como é que eu poderia resolver esse problema na sociedade? Né? Um exemplo aí nós temos baixa nutrição de crianças. Como é que eu posso ajudar eles com uma coisa que tenha na própria região? Isso ocorreu já, né, no pensamento. Aí chega as ideias, a terceira etapa, aplicação e geração do conhecimento. Aí você já está, dando um exemplo nosso aqui da universidade, a gente já está nos papers aqui, já está nas teses, nas dissertações. Então a gente já está botando as soluções no papel. E a gente passou muito tempo nesse ponto aqui, né? Eu passei por isso, eu estou dizendo a vocês. Inovação, para mim, é a partir de 2016 para cá. A gente gera o conhecimento, publicou, tranquilo, tese depositada, tem o meu título. A gente passou muito tempo assim, porque o sistema funcionava assim. E também existia uma questão de jurídica, né? Que a gente não tinha um arcabouço legal que tirava as amarras da própria universidade para a gente trabalhar assim, né? A gente buscar fazer esse tipo. Então, qual seria a quarta etapa? Seria o desenvolvimento tecnológico, gerar uma tecnologia, onde essa tecnologia ela pode ser expressa como produto, processo ou serviço. Produto, né? O apontador. O serviço, o Uber, por exemplo. E o processo seria a metodologia. Metodologia também são patenteáveis. Eu mudar a metodologia de alguma forma, né? Aí tem um exemplo lá de um senhor, acho que é engenharia de Minas. Ele inventou um reator para extrair tantalho. Acho que Gil deve conhecer ele. O anterior só tirava a pureza do tantalho, que é de um minério, né? Com um máximo de 90%. O dele fazia com 98% de pureza. Isso já melhorou bastante um processo. E foi uma patente. E o reator também, que ele produziu. São duas patentes. Que às vezes a gente que tem um pouco de conhecimento, o NIT, né? Às vezes, não, eu tenho uma patente aqui. Aí a pessoa começa a falar, eu fiz, não, tem uma não, tem três. Que você tem um produto, tem um serviço e o processo. Então o NIT, assim, a gente não vem, a gente sempre diz, eu não venho aqui para dizer o que está certo ou o que está errado, eu venho lhe escutar. Eu sou um escritório, basicamente o NIT funciona o seguinte, eu sou o intermediário entre o NPI e o pesquisador. Eu vou lhe ajudar a botar num formato, né, que isso que levou a nossa universidade a ter
esse número maior de patentes? Eu vou lhe ensinar como fazer a inscrição, né? A gente até brinca às vezes que diz que depositar uma patente é mais fácil do que escrever um paper, porque a linguagem não muda. É uma linguagem técnico-jurídica. Tem umas palavras-chave que o NPI quer, que daqui a pouco eu vou mostrar, porque o que é necessário para ser uma patente ou uma propriedade intelectual, como a gente sempre fala. E por último, né, que é a quinta etapa, é a geração de valor, que chega no mercado. Você lembra que eu falei? Quando chega no mercado. Aí pode ser com geração de valor, vai entrar dinheiro, os royalties, né? Ou uma social. Um exemplo de uma tecnologia social. Eu acho que o menino Multimistura de Zilda Armas, mais antigo, né? Ela pegava resíduos, né? Casca de ovo, talo de couve. Ela fez um produto que acabou com a desnutrição no Brasil e no mundo. Não acabou não, assim, reduziu bastante, né? E outra tecnologia social, no papel, ó, de primeira, se fosse executado, é o Bolsa Família. Como o Newton diz, o problema é as pessoas, né? Que tem até deputado federal recebendo. Mas, no papel, a Bolsa Família é uma tecnologia social de alto nível, né? Que gera renda na cidade, tira a pessoa da pobreza, né? E hoje estão detectando o quê? Estão usando o Bolsa Família para jogar nos bet aí da vida, nos tigrinhos aí, né? Então não precisa, né? É preocupante. Então, ó, o critério de patentealidade. O NIT, ele trabalha com isso aí. Você tem que ter esses 3 pré-requisitos. Ser uma novidade, né? Ter atividade inventiva e ser fácil e ser descritível, né? Até ri com aquela história do rapaz. Não, porque eu inventei aquele que tinha várias coisas, né? Eu tenho ideias. Sim, uma ideia é boa, mas cara, escreva aqui. Descreva como é isso, faça o descritivo. Aí onde é que está, né? Eu não sei explicar, então não é patenteável. Porque isso aqui não é o critério do NIT. Isso é da lei de inovação. E o NPI segue isso aí. E tem aplicação industrial, que você poder repetir isso, reproduzir industrialmente. Então a gente trabalha, vocês podem acompanhar, às vezes no site, lá a gente teve 101 depósitos no ano passado. Atendeu esses 3 requisitos. Outras 100 a gente recusou, porque não atendia. Não atendia ou já tinha sido depositada. Para a gente não perder tempo, né? Porque quando você manda para o NIT esses formulários, a gente faz uma pesquisa que a gente chama de prospecção tecnológica. A gente tem acesso a todos os bancos de patentes no mundo, a gente vai olhar se existe alguma patente que seja semelhante, né, ou chegue perto da sua. Eu chego lá, digamos, professor Magnólia, tem um cara lá em Singapura que fez uma coisa parecida. Qual é a diferença da sua para ele? A gente sabe, em inglês chama design around, né? Para o nordestino a gente chama, qual é o toque de arrudeio que a gente vai dar aqui? Não, brincando, mas é ver qual é a diferença, né? Qual é a questão técnica que a sua tem diferente da outra? Qual a aplicação técnica que está diferente? Qual a atividade inventiva que você tem em relação à do mercado? Entendeu? Aí isso a gente vai garantir o sucesso da patente mais para frente, né? Para a gente não estar perdendo tempo também, né? E dinheiro, principalmente. Então, descoberta e invenção. Descoberta consiste em revelação de algo ou fenômeno, né? Que é antes ignorado e não existe na natureza. É determinado através de capacidade de observação do homem, e a invenção é a concepção do resultado do exercício da capacidade da criação humana, manipulando, interferindo na natureza e representa a solução de um problema específico, dentro de um determinado campo da necessidade humana, né? Então é aquilo que você traz uma solução. Já que o pessoal aqui é muito de biotecnologia, né?
Por que a vacina da Covid saiu tão rápido? Alguém sabe dizer? Porque os chineses e os russos estavam estudando desde 2001, quando apareceu o SARS-CoV-1. Aí apareceu o SARS-CoV-2, né? É parente, então dá para matar ele do mesmo jeito que o SARS-CoV-1, né? Por isso saiu. Não, saiu em tempo recorde. Não saiu, porque eles mantiveram uma pesquisa contínua. E o que nós, como brasileiros, tem esse problema, né? A gente não tem continuidade de pesquisas. Né? Só basta mudar o governo, né? Aí muda para onde vai o dinheiro, né? E às vezes a gente tem essas dificuldades aqui no Brasil. Um exemplo aí, quem já foi no mato e teve um carrapicho na perna, né? Conhece, né? Aqui é uma foto de um carrapicho. Pode ver que tem uns ganchinhos assim, né? Ó. Aí milhares de anos a gente entrava no mato e ficava tirando, né? Aí esse senhor aqui teve uma ideia. Rapaz, se eu inventasse uma coisa que eu botasse numa roupa, né? Foi a invenção dele, ele inventou o velcro. Simplesmente ele inventou uma indústria de 40 bilhões de dólares por ano. Só observando o carrapicho. Ó aqui o velcro e o carrapicho. Pode ver que tem o mesmo formato para enganchar. Aí ficou bilionário, né? Eu mesmo, criança, só via com esse cheio de pedra no carrapicho, né? A descoberta, a ideia, a invenção e inovação. Sempre esse ciclo, né? Sim, aí é outra coisa. Você pode patentear qualquer coisa, menos conceitos fundamentais, né? Digamos, eu quero patentear as 3 leis de Newton. Aí quem quiser usar a lei de Newton vai ter que me pagar. Não pode. Esse é um conceito fundamental. O raio. Eu vou patentear o raio. Só pode cair raio se me pagar. E aí não dá, né? Isso é uma coisa natural. Agora, a máquina de fazer raio eu posso. É uma máquina. Eu criei uma máquina de fazer raio. Eu posso patentear. Uma máquina que usa as 3 leis de Newton. Eu posso patentear. Então, a invenção da natureza sempre é técnica. Consiste no ensinamento técnico reprodutivo. Né? A descoberta da natureza é cognitiva. Descobrir plantas, um mineral. Eu não posso patentear uma planta. Agora, se eu pegar uma planta e fazer um genótipo a partir dela, eu posso. Como estão fazendo com as carrapateiras por aí, né? A mamona, né? Então, a inovação sempre é a criatividade, pesquisa e invenção e a inovação que tem que chegar no mercado, de alguma forma. Ponto, um celular, você sabe quantas patentes tem num celular? No mínimo 10 mil patentes. De softwares, de circuito integrado, de CI e assim por diante. É. Então, sempre inovação tem um produto, processo e serviço, né? Onde você vai ter a tecnologia ou um social que pode ser utilizado. Aí às vezes tem professor que chega para mim, aí diz, professor, eu tenho uma patente, agora eu quero que ela seja, que ninguém ganhe dinheiro com ela. A gente chama isso de patente pública. Você quer pegar todos os conhecimentos, botar numa patente e deixar ela pública, todo mundo pode usar, sem ganhar dinheiro. Pode fazer isso também. Exige gente para tudo, né? Que é o royalties, né? Aí ninguém vai poder pegar a patente e ganhar dinheiro com ela. Né? Pode ser. Geralmente ocorre isso com métodos de tratamentos de efluentes, né? Tem essas questões também. Passar um pouquinho aqui, né? Onde está a academia, né? Nós estamos aqui dentro dessa tríplice hélice, né? Onde tem a geração de ciência e tecnologia, principalmente na nossa sociedade brasileira, onde 95% das pesquisas estão nas federais, estaduais e municipais, né? Onde você pode ter uma interface com as empresas hoje em dia, né? Que é o marco legal da inovação, e o governo é o fomentador da geração dessa tecnologia que pode ser transferida para a empresa, né? Que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade no Brasil, é porque os nossos empresas nacionais ainda não entenderam qual é o papel dela e das universidades, né?
É tanto que a maioria do PDI que a gente tem na UFCG, eu posso falar isso que é uma informação pública, são com multinacionais. Porque é mais fácil eu pegar a universidade, montar um laboratório lá dentro, que já tem os. Que a principal coisa de um laboratório é o quê? São os pesquisadores. O capital intelectual. E uma empresa vai ter que contratar um pesquisador, que é caríssimo, montar o laboratório, se já tem nas próprias universidades. Né? E aí os nacionais da gente ainda estão patinando um pouco nisso aí, né? E os multinacionais, por isso a gente tem contratos com a Dell, com a Microsoft, tem com a Braskem, com a Petrobras, né? Várias empresas multinacionais, a Vale, ela investe bastante nas universidades. Não é por ser bonzinho, não, porque tem a lei do bem também, como ela falou aqui, né? A lei do bem. Tudo que eu investi em pesquisa volta em desconto de imposto de renda para mim. Aí ela fala lei de informática, porque por lei, 3% do faturamento bruto das grandes big techs de informática tem que ser investido em PDI. E tem um fundo chamado fundo de LI, né, que é da lei de informática. São 2 bilhões de reais para ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento nas universidades. Aqui outra, a tríplice hélice também, né? Outro formato dela tem 5 hélices, mas eu prefiro a de tripla, né? Que dá para entender melhor, que é empresa, né? Formação de RH, que a gente faz, PDI, é, e nós temos aqui serviços, produtos de comercialização e exportação, né? E o governo, política de inovação. Tem contratos e royalties, né? Que podem voltar para a universidade. Eu vou falar um pouco de maturidade tecnológica, né? O que é, para que serve, né? Avaliar a possibilidade de tecnologia no tempo de introduzida no mercado, estima os investimentos e riscos financeiros, né? Avalia a possibilidade de permanência no mercado, define qual a demanda da tecnologia, potencial de desenvolvimento tecnológico e define ações visando minimizar os gargalos tecnológicos, né? Que a gente chama aí de CTE. Quais as vantagens? O entendimento do estado do desenvolvimento da tecnologia, certo? Ajuda a tomar decisão, ajuda a gerenciar processo de atividades P&D, apoia a gestão de riscos, né? Porque a gente para de perder tempo com tecnologia que pode levar a nada. Você fazendo esse estudo, você sabe mais ou menos se dá certo ou não aquela inovação para você. Isso foi criado pela NASA, né? Vai botar um cara lá na Lua. E se o foguete der errado? Aí perdeu bilhões de dólares, além dos astronautas, né? E com todo o estudo ainda teve um problema. Teve Apollo 13, né, que deu errado, né? Simplesmente o equipamento que produzia oxigênio parou. E em 3 dias conseguiram resolver o problema. Os próprios astronautas, para morrer também, né? Tiveram que aprender a fazer um gerador de oxigênio na própria nave lá, que estava voltando da Lua ainda. Então, às vezes, necessidade, né, e o aperto resolve. Nem sempre leva a conta a adequação do investimento da tecnologia, né? Não leva a conta a aceitação da sociedade e não leva em conta o ambiente operacional como um todo. Porque ela trabalha com etapas, né? E geralmente ela é dividida assim, que a gente que trabalha na academia nós temos bancada, né? Que seria o nível de laboratório, a piloto, a demonstração para comercial. Já no estado de desenvolvimento da tecnologia, a gente vê produto, portador de futuro, embrionária, emergente, né, madura e pós-madura. Onde você tem as classificações da TRL para a bancada, que vai de 1 a 3. É aquela questão, eu estou pensando ainda como vai ser feito, né? Como eu vou construir um carro, um celular ou um reator. Será que eu vou fazer de PVC? Digamos aí um adoçante aqui da biotecnologia, né? Qual é a planta que eu vou extrair isso? Qual a melhor? Qual que dá mais rendimento? Tá vendo? Estou pensando ainda. De 1 a 3 é assim, bancada. Já de 4 a 5, né? Ou de 3 a 8, já pode ser um piloto ou demonstração. Aí já tenho que ter o protótipo, que ela chamou MVP, né? É um mini produto viável. Eu já estou pré-mercado já.
A tecnologia já está quase pronta. Já passou os conceitos, já passou tudo, né? Os testes e assim por diante. E 9 é comercial, já está no mercado vendendo. Aqui é só para mostrar, né? Baseando essa maturidade tecnológica, o estudo são as patentes da UFCG. Pode ver que a gente começou aqui, depois de 2016, a gente começou a ter essa subida, né? Que até brinca às vezes, na UFCG tem 1.500 professores, não estou contando nem os alunos, são 16 mil, né? De pós-graduação, acho que são 4.000 alunos. E eu disse para o repórter lá, né, da Folha, olha, a gente só quer que 20% faça um depósito por ano de professores. Dá 300 patentes. Por que tanta, professor? Porque a gente está criando a maturidade da coisa, né? A gente vai chegar a um nível de uma universidade tipo o FMG. Se o pesquisador chega com uma patente, o pessoal já tá, o sistema está tão maduro que ele já sabe se vai para o mercado ou não. Se vai para o mercado, já vai direto para a concessão. Depósito só aquela que ainda está em dúvida. A gente já está nesse nível agora de transferência de tecnologia. A gente já tem 15 patentes concedidas na UFCG. E tem 5 aqui, de Cuité. Cuité deposita em torno de 30%. Aí às vezes me perguntam, não, mas o SEI não faz nenhum depósito, é porque o SEI já está outro nível, né? Eles já estão negociando direto com as empresas. A transferência já é feita automática no PDI já. E eles querem que todos os centros tenham a mesma. É tanto que a gente estava montando antes, né? Umas palestras que é como fazer um PDI. Aí vinha o professor Danilo, que é lá do Virtus, eu vinha como Munite, né? E a procuradora. Aí teve umas mudanças, a gente teve que adiar até próximo de 2025, né? Certo? Então paro por aqui, né? Obrigado. Eu já ia começar com. Só um minuto. Já ia começar a conversar aqui com nossa querida Michele. Gente, eu tenho umas perguntinhas, vocês vão gostar. Peço que eu vou subir e vou pedir para vocês fazerem, levantar a mão do primeiro até a outro. Convidar a banca para sentar à mesa, tomar uma água.